Bom, a gente vai ver agora como é que está a repercussão no mundo político dessa entrevista de Marcelo Calero. Eu vou conversar com a nossa repórter Andréa Sadi. Andréa, bom dia para você. Como a gente viu aí, quando o Temer deu aquela coletiva ontem, ele ainda não tinha dimensão dessa entrevista que o Calero deu para Renata Lopresti. Então falou ali de uma suposta ligação sem saber ao certo. Agora o Calero, na versão dele, claro, explicou que ligação seria essa. Mas, independentemente disso, fez uma acusação grave, mais uma vez, ao presidente Michel Temer, dizendo, inclusive, que ele disse que todo esse constrangimento com o IPHAN teria causado dificuldades operacionais, porque o Gedel teria ficado muito chocado e chateado com essa decisão do IPHAN. Diante dessa nova realidade desse caso, o que a gente pode esperar de estratégia por parte do governo federal? Bom dia, Aline, Elô, bom dia para todo mundo. Pois é, olha só, a avaliação de integrantes do governo após essa entrevista do ex-ministro Marcelo Calero para o Fantástico. Os assessores de Temer com quem eu conversei estão dizendo o seguinte: olha, foi a primeira vez que o Marcelo Calero, ele mirou como foco, assim, tão enfaticamente o presidente Michel Temer. Na avaliação de integrantes do Palácio do Planalto, até agora o foco de Marcelo Calero era o ex-ministro Gedel Vieira Lima, e foi a primeira vez, então, que ele focou, confirmando essa conversa, ter gravado essa conversa telefônica com o presidente Michel Temer. O que o governo está esperando agora? Está esperando o resultado dessa perícia que está sendo feita nessas gravações feitas por Marcelo Calero e essas gravações que foram entregues à Polícia Federal. Gravações feitas com o ex-ministro Gedel Vieira Lima, outros integrantes do Palácio do Planalto e com o próprio presidente Michel Temer. No governo, as informações que a gente tem é que nessa gravação de Michel Temer com Calero, o Calero, na verdade, ele só colocou o seu cargo à disposição pela segunda vez, se despediu. Nas palavras de um ministro do governo, Temer não teria dito nada de comprometedor. Exatamente o que disse o presidente ontem nessa coletiva que foi convocada lá no Palácio do Planalto. Qual que é a preocupação do Palácio do Planalto agora? Pelo menos é o que eles estão dizendo. É com o que pode vir relacionado a integrantes da Casa Civil, com o ministro da Casa Civil, o ministro-chefe Eliseu Padilha, e também com o assessor jurídico da Casa Civil, o advogado Gustavo Rocha. Padilha confirma também a assessores, a interlocutores, que sim, conversou com o Calero sobre essa questão de encaminhar a questão envolvendo, o caso envolvendo o apartamento de Gedel Vieira Lima para a AGU, a Advocacia Geral da União. E no caso do Gustavo Rocha também, segundo informações de bastidores, ele sim encaminhou esse caso, conversou com o Calero e disse para encaminhar esse caso também para a AGU. Mas por que a preocupação central é com o Gustavo Rocha, segundo o pessoal do governo? Porque, como é uma orientação mais técnica, nas palavras deles, eles não sabem como isso vai soar. Então, estão aguardando essa perícia, o resultado dessa perícia, que pode ficar pronta hoje. Tem essa expectativa no Palácio do Planalto, que a perícia sobre as gravações, essas que foram entregues à Polícia Federal pelo ex-ministro da Cultura, essa perícia fique pronta hoje. Então, o governo está de olho nisso, meninas. Agora, André, bom dia para você, bom te ter de volta, estava de férias, né? Conta pra gente. A gente acompanhou aqui a PEC do teto dos gastos, votada na Câmara, e agora no Senado a expectativa é de votação já para o dia 29, pelo primeiro turno ali no Senado, pelo menos pelas projeções. Essa crise que abalou o governo agora, essa novela do Gedel, vai de alguma forma prejudicar a pauta econômica do governo? Elô, os assessores de Temer garantem que não, que a prioridade do governo é a pauta econômica, que eles vão reforçar isso, que Temer está com essa expectativa de ter cerca de 60 votos amanhã no primeiro turno na votação da PEC do teto dos gastos públicos lá no Senado. E o que o governo quer, toda a conversa no Palácio do Planalto ontem após essa coletiva, era exatamente o contrário, como acelerar a pauta econômica para virar a página, esse discurso do governo, como é que a gente vai mudar o foco da crise política, qual que é a sugestão de assessores de Temer: acelerar o envio da reforma da Previdência lá para o Congresso. Na quinta-feira tem uma reunião em Brasília marcada com centrais sindicais para discutir esse assunto, e depois dessa reunião na quinta-feira, toda a articulação, toda a operação ali de bastidor é para enviar exatamente esse texto da reforma da Previdência até sexta-feira dessa semana, no mais tardar no comecinho da semana que vem, segundo integrantes do Palácio do Planalto. Eles estão dizendo o seguinte: olha, se a gente não pauta o Congresso, eles arrumam outra coisa para discutir, a anistia do Caixa 2, embora a gente saiba que a gente contou isso aqui ontem na Globo News, que essa articulação da anistia para o Caixa 2 foi um tema discutido sim no Palácio do Planalto, contou com ministros, o
O próprio ex-ministro Gedel Vera Lima participou dessas articulações que agora o governo diz que barrou ontem, deu essa coletiva para dizer que não vai ter nenhum tipo de anistia ao Caixa 2. Então, tudo que o governo quer agora é mudar, é virar a página dessa crise política, tentar fazer isso exatamente por outro caminho, pelo atalho que é a reforma da Previdência, esse texto da reforma da Previdência quer acelerar isso e enviar até sexta-feira dessa semana. Andréia, muito obrigada pela sua participação aqui na edição das 10. Te vejo ao longo do dia.